Vamos agora ao exercício 2.11, que entra numa série de conceitos novos. No sistema da figura, na situação inicial, a esfera está vazia. Aí você pergunta, né? Que esfera, professor? Essa esfera aqui, cara. Essa esfera é um recipiente esférico, recebe um líquido, no caso o óleo, que está em contato com água. E aí temos algumas marcações aqui de mudanças de equilíbrio. Ele menciona no texto que vai se introduzir óleo pelo funil, até preencher totalmente o recipiente esférico, e Y passa a valer Y'. Dá o gama do óleo e o gama da água. Bom, ele pergunta qual é o valor do Y na situação inicial. Então, qual que é o drama nessa questão? Existem duas situações em que o Brunetti não colocou o desenho. Nós temos essa condição aqui que se refere à condição inicial, porque o texto fala que Y seria o desenho da altura, o desnível entre esses dois patamares na situação inicial. Bom, gente, esquecendo a ideia de que houve mudança de volume aqui, a gente sabe que esse desnível tem uma pressão hidrostática que equilibra com esse desnível aqui de altura 50 centímetros de óleo. Então, basicamente, do item A, eu creio que a ideia é entender o desenho. Então, temos um equilíbrio, a água se equilibra com óleo numa situação de um tubo U. Você pode até esquecer a esfera lá na história. Então, a gente tem o gama da água vezes Y, descendo aqui a pressão hidrostática, e agora subindo, menos o gama do óleo vezes 0,50, tudo isso igual a zero. Tanto o funil quanto esse recipiente aqui, esse tubinho, estão abertos à atmosfera. Veja que nós temos os dados, então daria para achar o valor deste Y. 8/10 a terceira vezes meio, tudo isso igual a zero. A gente pode cortar o 10 a terceira, vai ficar metade do 8, 4, negativo passa positivo, dividir por 10, 0,4, 0,40 metros. Esse é o valor do Y. E isso de fato condiz com a realidade. Nós temos aqui o 0,4 como gabarito. Então essa era a ideia do exercício, principalmente no começo, entender o desenho. Agora vem a letra B. Qual é o diâmetro da esfera? E na letra C, qual é o volume de óleo introduzido para estabelecer a situação final? Bom, para conseguir responder essa pergunta, nós temos que fazer o desenho. E aí como vai funcionar? Já que nós temos esses pontilhados aqui que indicam uma situação depois, e ele fala no texto que isso aqui vale 1 metro, nós temos um deslocamento, certo? Esse óleo que está aqui nesse desenho, ele vai ser empurrado para baixo por conta da presença de novos óleos aqui. Essa água que estava aqui vai se deslocar para cima, vai sofrer um efeito dominó, podemos dizer assim, até subir aquele pedacinho. Vamos lá então ao desenho, vou realizá-lo aqui ao lado. Nós temos então um tubo que sofrerá deslocamentos pela presença de óleo. Vamos lá, gente, com paciência. Então, como é que vai funcionar? Eu vou trazer para o desenho aqui, gente, a confecção daquele pontilhado definindo Y', tá bom? Então aqui nós temos o tal do Y', que nós conhecemos, vale 1 metro. O texto falou lá atrás. Para conseguir confeccionar isso, o que acontece então, gente? Ocorreu um deslocamento aqui para baixo, certo? Nessa tubulaçãozinha. E esse mesmo deslocamento subiu ali. Houve uma variação de volume, correto? Então, se nós fôssemos tentar desenhar aqui uma referência da esfera até o próximo desnível, eu sou obrigado a colocar aqui 50 mais x. 50y, né? Vamos colocar até já em metros, meio mais x, para deixar tudo padronizado em metros. Enquanto que o próprio desenho adiciona, né, essa altura da esfera, que é coerente, né? Toda a esfera tem sua maior distância entre dois pontos é o diâmetro, então aqui seria o diâmetro dessa esfera. E tudo isso vai ser preenchido com óleo.
Então aqui nós temos óleo preenchendo todo este recipiente e o resto é água. Bom, qual é o drama agora nosso? Nós temos uma equação manométrica aqui que dá para determiná-la nessa confecção nova. Eu poderia dizer, continuando no item B, né, que o gama da água vezes 1 vezes 1 metro equilibra quem? O gama do óleo, que multiplica Dzão mais meio mais um x. Tudo isso é igual a zero. A princípio seria essa a observação. Agora, qual é o problema? Nós queremos D e eu não tenho x. Quem inventou esse x? Fui eu. E o que é esse x, professor? É o que deslocou de líquido. É aqui que mora o problema dessas questões. Ocorreu uma variação de volume, esse volume de água caiu e subiu lá. Como é o mesmo diâmetro, eu posso afirmar que o x que caiu aqui é o mesmo x que subiu lá. O x que caiu aqui é o mesmo x que subiu lá. E aí eu vou pegar o desenho inicial, vou determinar aqui o valor do x que eu estou dizendo que desceu, certo? Esse desnível ele tem uma referência com relação ao desenho anterior. Vamos aqui acabar desenhando o desenho original. Vejam, tudo bem? X aqui desceu, X ali subiu. E aí temos essa igualdade matemática que eu não sei se todos conseguem perceber aqui. Eu sei que 1 metro é a distância entre esses dois referenciais, e eu posso dizer que 1 metro é igual a x mais y mais x. Percebem aqui essa segmentação? Eu só posso afirmar que aqui é x por esse princípio. É um princípio de conservação de volume. Eu estou afirmando que o volume deslocado aqui nessa regiãozinha X foi o mesmo volume lá. Como as áreas são iguais, a altura vai ser a mesma também, ou seja, o quanto vai deslocar. A partir disso, como nós temos o Y, nós vamos poder construir aqui uma relação para encontrar esse X. E esse é o grande segredo dessas questões. Essa história de conservação de volume vai nos garantir medidas, né, que nos interessarão futuramente para a pressão hidrostática. Bom, feita essa observação, eu vou colocar aqui o valor de 0,4, vai passar subtraindo 0,6 por 2, 0,30 é o valor desse x. Esse 0,30 agora entra na outra equação. Então aqui foi essa resolução, agora vamos a essa. 10 vezes 10 à terceira, menos 8, 10 à terceira, Dzão mais meio, mais 0,3. Tudo isso igual a zero. A gente poderia aqui matematicamente cancelar isso 10 à terceira, passo 8 para o outro lado. 10 é igual a 8 vezes Dzão mais 0,8. Faz a distributiva. 8 Dzão então será igual a 10 menos 6,4. 3,2, né? 10 menos 6,4, 3,6, perdão, dividido por 8. Eis que chegamos que o Dzão vale 0,45 metros. Esse é o diâmetro, então, daquela esfera. E isso bate com o gabarito do Brunetti, 0,45. Problemaço, gente, problemaço. Aqui, esse xzinho que desloca vai ser igual ao xzinho que desloca lá em cima. Por quê? Porque o volume deslocado é o mesmo lá em cima. Se eu empurro aqui, empurra lá. Tipo um efeito dominó, gente. Muito cuidado, porque nesse exercício eu só posso dizer que o x que está aqui é o mesmo lá em cima, porque o diâmetro ou a área dessa tubulação é a mesma. Se fosse uma tubulação diferente, não dá para afirmar que é o mesmo x. Mas nós vamos ver isso nos outros exercícios. Bom, esse foi o B. Agora, o item C pergunta o volume acrescentado, introduzido para estabelecer a situação final. O que foi introduzido, gente, o volume
adicionado, ele pode ser calculado pelo somatório de dois volumes extras, né? O volume da esfera, que a esfera toda está cheia, isso não estava cheio antes, mais o volume de uma coluna de óleo com um xizinho, né? Só o xizinho aqui foi acrescentado também, de óleo. Então aqui a gente já teria a resposta. O volume da esfera é 4/3 de π r1 ao cubo, mais a coluna, que seria π r ao quadrado vezes x. Só que nós temos aqui o valor da área como um todo, ele fornece como 4 centímetros quadrados. Então a gente já vai trabalhar com esse dado direto. 4/3 de π, o raio 0,225 ao cubo, mais 4/10 a menos 4, vezes x, que é 0,3. Então, bora lá. 4/3 vezes π, v 0,225 elevado ao cubo, mais 4/10 a menos 4, v 0,3. E aí o volume adicionado está dando 0,04783 mais ou menos. Isso aqui está em metros cúbicos. Então, se nós tivéssemos que passar por alguma unidade de medida, que o Brunetti que coloca em centímetros cúbicos a história, a gente teria que, digamos que multiplicar por 10 a quarta. Então, pegando o resultado aqui vezes 10 a quarta, centímetros cúbicos, né? Então, vou pegar 2, tem que fazer outra contita aqui, cara. 1000 litros, né? 1000 litros, depois mais 2. Vamos lembrar aqui as relações, só para eu não me equivocar. 1 metro cúbico, 1000 litros, que vale 10 a quinta centímetros cúbicos. Perfeito? Porque aí, 10 a sexta, né? 1 litro, prontinho. Então, esse valor divide por 10 a quarta, multipliquemos por 10 a sexta. Este volume louco vai dar 47.833 mesmo centímetros cúbicos. Ele deixou o arredondamento aqui para 3 mesmo, 47.833. Essa é a resposta do Brunetti. Bom, gente, é isso. O detalhe dessa nova pegada nessa questão do Brunetti é: cuidado com as equações manométricas. É necessário muita atenção nas medidas de alturas que vão aparecer. Vamos ao próximo.